Boa tarde a todos. Agradeço a participação, principalmente dos produtores rurais que nesse momento têm mostrado mais uma vez a força do agro, né, nas crises que o país vem passando. É o agro que além da parte econômica, tem ajudado muito do ponto de vista social. E essa crise é uma demonstração disso. Assim que foi tomadas as medidas mais assertivas no que se refere aos cuidados sanitários, né, na semana passada, a CNA teve uma preocupação muito grande de garantir que o processo produtivo não fosse interrompido. Então, nós montamos um grupo de monitoramento aqui na CNA e começamos a conversar com federações, sindicatos, produtores, associações, para identificar os principais problemas que estariam ocorrendo naquela primeira semana. E verificamos se não houvesse um normativo legal que colocasse a atividade de produção de alimentos como atividade essencial, a gente não ia ter sossego, principalmente porque muitos municípios, estados estavam criando normatizações próprias para impedir, né, o funcionamento de lojas agropecuárias, né, agroindústrias, transporte de trabalhadores até as propriedades, enfim, uma série de problemas. Então nós conseguimos na sexta-feira passada, no dia 20 de março, a medida provisória 926, que determinava a compra de insumos para o enfrentamento da crise do coronavírus, e teve o decreto também, o decreto 10.282, publicado no mesmo dia, que colocou a atividade da produção de alimentos como atividade essencial, junto com a atividade da saúde e higiene. Então, com isso, nós tínhamos agora um arcabouço legal que permitia que não houvesse interrupção no processo produtivo. Não só na atividade principal da produção de alimentos, da agroindústria, mas todos os insumos também que são ligados à atividade agropecuária também teriam pleno funcionamento. E para isso as lojas agropecuárias, né, os fornecedores de insumo, né, o transporte muito importante nesse momento, que leva os alimentos das propriedades, né, para os centros de distribuição e vice-versa, que leva os insumos também dos portos e fábricas para as propriedades. Então o transporte também foi incluído, posto de gasolina. Então a logística e esse decreto foi nossa principal ação da primeira semana. Com ele, nessa semana que se iniciou, nosso trabalho foi disseminar essa informação, né, por todo o país, passamos isso para as federações, sindicatos, né, para os produtores, acionamos a Confederação Nacional dos Municípios, que nos ajudou muito a repassar isso para as prefeituras também. Estivemos junto no grupo de trabalho com o Ministério da Infraestrutura, relatando todos os bloqueios que a gente tinha ainda nas rodovias brasileiras, e eles acionaram os secretários de infraestrutura para tratar desses bloqueios. Os caminhoneiros que nos relataram também problemas, né, com falta de postos de gasolina para abastecimento, falta de restaurante, falta de hotel, também era relatado para o Ministério da Infraestrutura e ele articulava com os estados. Então, de certa forma, esse foi uma das ações que nós realizamos no dia da semana. Paralelo a isso, né, nós tivemos que ter uma atenção mais especial agora para os setores que estão sendo mais diretamente afetados, principalmente setores que vendiam, né, para food service, né, restaurante, bares e feiras, né, setor de frutas, hortaliças, flores, derivados de leite, derivados de lácteos, né, o próprio setor da caçanicultura também, que foi bastante afetado. Então, nosso trabalho inicialmente foi apresentar ao Ministério da Agricultura uma série de medidas relacionadas ao crédito e tributação, né, visando atender esses setores mais afetados e os produtores também que não estão nesses setores, mas também que estão sendo afetados pela crise do coronavírus. Então, uma das principais medidas era ter prorrogações automáticas, né, de todos os tipos de financiamento do produtor, seja ele de custeio ou de investimento. Né, no caso do custeio, um período de 6 meses e de investimento sendo jogado para o último ano do financiamento. Tem uma linha específica de capital de giros para esses setores mais afetados. Suspender, né, qualquer tipo de procedimento que precise de cartório nesse momento mesmo, porque grande parte está fechado. Suspender taxas bancárias para prorrogação ou renovação ou aquisição de crédito novo, né, também pedimos isso. Enfim, tudo aquilo que tinha burocracia, que envolve a burocracia e exigir que o produtor tivesse na agência, a gente pediu dispensa. Lógico que o corte inicial que nós propusemos, pensando aí que não daria para atender todo mundo, porque pode faltar recursos, principalmente, né, para o crédito dessas linhas emergenciais, a gente estabeleceu que essas medidas de prorrogações automáticas seriam para os produtores que tivessem financiamento até 1,5 milhão de custeio e 1,5 milhão de investimento. Eles teriam prorrogações automáticas. Os demais deveriam comprovar,
né, realmente que houve algum dano específico em função do coronavírus. Pensamos também nas pessoas que estão colhendo agora, nos produtores que estão colhendo agora, e se já tiver uma sinalização de queda acentuada de preço, ele também entraria nessas linhas de suporte acessório. E na parte de tributação, né, pedimos principalmente a prorrogação da declaração do imposto de renda pessoa física, que deveria ser feita agora em 30 de abril, jogando para 30 de junho, sabendo que muitos escritórios de contabilidade estão fechados. Da pessoa jurídica, da mesma forma, pedindo aí um prazo maior de 90 dias. E para os produtores que estão em alguma dívida, principalmente de PESA, do programa do Fundo Rural, também que estão pagando a questão do Fundo Rural, pedimos prorrogações aí na ordem de 6 meses, né, de qualquer tipo de dívida que o produtor tenha, para que ele possa ter um tempo aí para se capitalizar e estabilizar nesse momento de crise. A CNA montou um WhatsApp para a gente receber as demandas diretas dos produtores. Então, muitas dessas ações que eu citei foi ouvindo realmente grande parte dos produtores, e desde segunda-feira, quando a gente iniciou esse trabalho, a gente conseguiu mapear quais são os principais problemas que estão ocorrendo hoje. Então, no início da semana, eram esses em relação ao decreto de medidas municipais pontuais que a gente conseguiu destravar ao longo da semana, de questões logísticas. Em segundo lugar, hoje, o que mais está pegando é a questão do crédito e, em primeiro lugar, a comercialização. Então, com o passar da semana, alguns setores foram, como eu falei, foram mais afetados em função das perdas dos canais de venda, né, como o setor de fresh, frutas, hortaliças e derivados de lácteos. Então, a CNA começou a trabalhar também medidas, né, além do crédito, como foi apresentado, medidas para auxiliar na comercialização desses produtores. Então, nos reunimos com grandes redes varejistas, que inclusive até conseguimos realizar alguns negócios, colocando as grandes redes em contato com produtores, principalmente o setor de caçanicultura conseguiu realizar algumas vendas específicas para essas grandes redes. Para os demais, a gente tem discutido, principalmente os setores da agricultura familiar, que produzem em grande parte esses produtos, manter o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. É um programa que realmente funciona no Brasil. Ele leva alimentos da agricultura familiar para as escolas, e com as escolas fechadas, muitos produtores relataram preocupação de como eles poderiam estar vendendo esses produtos. Então, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, na semana passada mesmo, ligou para o ministro da Educação e pediu que o programa não parasse, que as escolas continuassem comprando os alimentos e repassando isso para as famílias das crianças que estudam nessas escolas. Então, essa semana a gente já conseguimos aprovar um projeto de lei na Câmara dos Deputados, um projeto de lei que permitia a transferência do alimento para as famílias e não só o uso na escola. Conseguimos suprimir um artigo que transformava a receita desse programa em dinheiro direto para essas famílias, e a gente sabe que dinheiro direto para a família não vai resolver, porque o volume é muito pouco, é algo em torno de R$50, né? E a gente sabe que se o consumidor for comprar isso no mercado, ainda mais hoje que os alimentos estão mais caros, ele vai comprar pouco, ao passo que se o governo compra em compras governamentais, ele compra com valor muito mais barato, então é muito mais efetivo eu repassar esse alimento direto para as famílias, esses insumos, né, alimentares, e eu ajudo os dois lados, tanto a família dessas crianças que vão continuar recebendo alimentos, como principalmente esses agricultores que fazem parte do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então isso foi um ponto que a gente está tratando, né? Estivemos hoje na Casa Civil para falar com o ministro da Casa Civil, para pedir que o programa não pare e que haja uma coordenação melhor do Ministério da Educação no sentido de fazer rodar essa distribuição de alimentos também nas escolas. Pedimos ampliação de recursos para o programa de aquisição de alimentos, que é o PAA, que tem várias frentes, né, de compras, de doação simultânea, que o governo pode comprar e doar direto, compras governamentais, compras para atender os projetos que já existem hoje na Conab, né, esperando aí o recurso para fazer valer. Então, são recursos que, como eu falei, vão atender uma população que hoje, nesse momento, uma população que está passando por um momento crítico, população que perdeu seus empregos, muitos informais que não estão tendo como se manter, muitos trabalhadores autônomos que estão em casa e precisam ter alimentos, né, para garantir um mínimo de sobrevivência. Né? Então isso seria uma política pública que ajudaria muito, né, essas famílias, né, tanto os agricultores familiares como principalmente as famílias que estão em condições de dificuldade maior. Então basicamente, colocando aí os principais pontos, né, do que nós estamos trabalhando, algumas dessas perguntas que já chegaram aqui eu já respondi, né, tenho aqui do Wendel
meu amigo lá da Paraíba, zootecnista que trabalha nas cooperativas de lá, ele colocou principalmente a dificuldade, né, da questão do PENAI, desse programa que eu acabei de citar. Então isso nós já tratamos, como eu acabei de falar, com o ministro da Casa Civil hoje, reforçamos com a ministra Tereza Cristina, Wendel. Então vamos ter a garantia que o programa não vai parar e vai atender muitos produtores aí da agricultura familiar da Paraíba. Das questões de linha de crédito que você pergunta aqui, principalmente para cooperativas, né, isso é algo também que a OCB essa semana apresentou um plano, né, a CNA focou bastante nos produtores e a OCB nas cooperativas também, então isso também foi apresentado à ministra essa semana. A questão dos insumos, que você pergunta aqui, né, do milho, principalmente para a região Nordeste, e isso é um ponto importante. Nós observamos essa semana que houve uma disparada de preço, principalmente de ração, né, para pecuária de leite, para avicultura, para suinocultura independente, milho e farelo de soja chegando com valores muito caros. A gente sabe que grande parte o mercado está sendo influenciado, né, o dólar, mesmo que as bolsas internacionais apresentem queda nas cotações desses insumos, um dólar de R$5, quando você converte esse preço internacional em reais, o preço eleva muito, né? Então a gente está avaliando aqui até que ponto isso realmente é uma medida de câmbio ou até uma oportunidade, né, de alguém estar querendo se aproveitar desse momento. Mas é algo que a gente vai entrar muito forte nessa próxima semana. Nesse primeiro momento, como eu falei, o objetivo era garantir que o setor não parasse, né, que houvesse um regulamento legal, que a logística funcionasse, que a gente retome esses canais de comercialização, que outra iniciativa que eu não citei aqui ainda, é um trabalho junto ao Ministério da Agricultura e uma série de startups para promover compras online desses produtos, colocando aí o produtor em contato direto com os vendedores. Enfim, são várias frentes que a CNA tem trabalhado em parceria com o Ministério da Infraestrutura e principalmente sob a liderança da ministra Tereza Cristina, que tem uma sensibilidade muito grande nesse momento, né, para garantir que o produtor não vai ser tão prejudicado, porque como uma crise dessa magnitude, a gente não tem como sair ileso, né? Grande parte dos setores estão sendo impactados, o que nós queremos fazer é que o setor do agro seja o menor impactado possível. Vamos lá, mais o que nós temos aqui. Em relação aos produtores de leite, né, muitos relatos de fechamento de algumas indústrias, nós recebemos também comunicados de laticínios que iriam pedindo para reduzir o fornecimento de leite. Na nossa análise inicial, isso está muito concentrado em pequenas queijarias, pequenos laticínios, principalmente da região Nordeste. Algumas coisas pontuais em Minas, mas mais focado em questão de insumo, em falta de insumo, né, para esses laticínios. Quando a gente consulta aí as grandes indústrias, as grandes cooperativas, nenhuma delas está com intenção de parar a captação, pelo contrário, estão produzindo muito. E nesse momento, né, o que está sendo mais produzido? É a questão do leite UHT e leite em pó, né? É a demanda maior do mercado. Queijos, realmente vemos um fechamento muito grande dos canais de venda de queijo, né, restaurantes que faziam pizzarias, lanches e tudo mais. Realmente com isso houve um impacto muito grande e o nosso trabalho nesse momento é tentar reorganizar, vamos dizer assim, ligando as pontas, aqueles que querem comprar com os laticínios que estão em dificuldade. Então as federações de agricultura têm feito um papel muito importante também, né, colocando essas pessoas em contato. Na Bahia, por exemplo, tivemos problemas com pequenos laticínios e a federação fez a ponte com o sindicato das indústrias de laticínios do estado, onde absorveu parte do problema, né, dos produtores desses pequenos laticínios que não têm condição de continuar vendendo só queijo nesse momento, né. Colocamos também algumas redes, pequenos varejos que estavam demandando produtos de toda a ordem de lácteos também com contato com outros fornecedores, mas isso também foi criado aí um grupo especial no Ministério da Agricultura, sob a coordenação da ministra, para a gente repensar medidas mais enérgicas em relação à questão do leite. Então tem essas questões do PAA, que são compras governamentais, que grande parte do PAA leite é no Nordeste, então eu ajudaria muito nessa questão. Tem propostas aí de linhas para aquisição de leite em pó, propostas de também trabalhar linhas de estocagem para pequenas agroindústrias. Então tudo isso a gente está estudando para levar a melhor proposta que vai ter maior eficácia nesse momento. Eu queria reforçar aqui o telefone da CNA, né, esse WhatsApp que nós colocamos à disposição, que foi muito importante nessa semana. A gente recebeu mais de 300 interações com produtores de todo o Brasil,
né, colocando aí problemas de toda a ordem, né, tem orientações técnicas também que a assistência técnica do Senar está passando nesse canal, né, tem a nossa equipe aí que está discutindo questões ligadas à parte do crédito. Essa de comercialização está sendo muito importante para a gente fazer esse mapeamento, né, e juntar essas pontas de quem quer comprar com quem está com dificuldade de vender. Enfim, então eu queria passar o número aqui, quem puder anotar e nos ajudar, né, trazendo mais informação, seria muito importante nesse momento. Então o telefone é 61 93300 7278, né? Repetindo, o telefone é o 61 93300 7278. Então é um número de WhatsApp onde o produtor pode entrar, né, e já colocar ali qual que é o seu tipo de problema. Tem um pequeno questionário que ele já indica ali se é crédito, se é comercialização, se é logística, se é insumo, se é perguntas ligadas à questão relacionada à saúde, né? A gente também está trabalhando junto ao Ministério da Agricultura em ter um manual chancelado pelo Ministério da Agricultura e o Ministério da Saúde para trazer informações relacionadas à colheita, né, à operação de máquinas, a tudo aquilo que o produtor precisa saber para garantir a sua segurança e a segurança dos seus colaboradores. E isso é até um ponto importante, que dos pontos que nós identificamos aí ao longo da semana foi justamente atividades que vão iniciar a colheita agora, né, o café Conilon no Espírito Santo, né, o café Conilon na Bahia, a própria cana de São Paulo, que apesar de ser muito mecanizada, também vai iniciar nas próximas semanas também o processo de colheita. E a gente é observando que os produtores realmente estão preocupados em dar essa garantia de segurança para eles e para os seus trabalhadores. Então, muitos colocando ônibus extras para fazer o transporte, já conversando com os prefeitos, dizendo que vão trabalhar com ônibus a mais. Por exemplo, um ônibus que levava 40 trabalhadores vai levar só 20, então teremos 2 ônibus de 20 e 20 cada um. Dormitórios estão sendo ampliados, refeitórios estão sendo ampliados para ter um espaçamento maior, né, entre esses trabalhadores, medidas de higiene, produtos para higienização de mãos, como álcool gel, sabonetes, né, sabão, tudo mais para ter muito mais essa garantia da higiene e principalmente está havendo uma ampliação, né, da contratação, está tendo até uma contratação acima do normal, para quê? Caso algum desses colaboradores esteja com problema de saúde, ele já fica isolado, vai para casa no mesmo momento e aí outro entra para substituir na linha de produção. Como eu tenho colocado aqui ao longo dessa semana, a atividade agropecuária é uma atividade que nós não podemos parar. A vaca não desliga. O laticínio que pede para mim parar a produção, ele não entende que se eu forçar uma vaca a interromper o seu ciclo produtivo, eu posso ter problema de mastite, eu posso ter problemas reprodutivos, esse animal não vai voltar a dar leite nos próximos meses, quem sabe talvez só daqui a um ano, quando ela voltar a parir. Da mesma forma a colheita, a planta não espera eu estar por um momento crítico para me lá tirar o fruto, ou o grão no momento que nós queremos, e sim ao contrário, é ela que determina o período que a gente tem que estar no campo. Então o setor está preparado, ao longo dessa semana nós nos organizamos para isso. Os produtores estão cientes da importância do trabalho deles nesse momento, da responsabilidade que eles têm de abastecimento da população. A ministra está empenhada, o ministro Tarcísio também. Os órgãos de governo entenderam a importância, o ministro da Saúde relatou numa das suas coletivas a importância da agropecuária para o Brasil, que não pode parar. Então agora nesse momento, cada um tem que ter a responsabilidade de trabalhar com segurança e garantindo produtos à população brasileira. Uma das perguntas que chegaram aqui agora é em relação aos setores da avicultura, suinocultura. Nós tivemos aí na primeira semana uma dificuldade da exportação, principalmente de carne de aves, suínos e bovinos e fruticultura também, em função da dificuldade de retorno de contêineres refrigerados. Provavelmente a Lígia deve ter colocado isso para vocês aqui na primeira parte da nossa live. Então isso, de certa forma, está sendo equalizado à medida que a China voltou a todo vapor a operacionalizar seus portos. Então está tendo esse retorno de contêiner e a gente acredita que vai se normalizar nas próximas semanas. Para esses setores, principalmente o da avicultura de postura, nós observamos que houve um aumento da demanda muito grande de ovos. Nessa semana houve um incremento no consumo de ovos, principalmente nas redes varejistas. Os produtores estão colocando que
estão atendendo à medida do possível, né, realmente no máximo da sua produção, que o que está pegando nesse momento é o aumento de custo da ração, né, em função do aumento do preço do milho e soja. E aí a questão do ovo é um produto que realmente é de fácil estocagem, mas também já é uma sinalização, pode ser uma sinalização, né, de uma proteína de alto valor agregado e mais em conta, né, que possa já estar pensando, com a população já nesse momento aí de recessão econômica que teoricamente está se iniciando, né, de uma possível substituição das carnes, que é algo que ocorre em todas as crises. O ovo sempre aumenta o seu consumo nesse momento de crise, né, pegando aí o histórico, que por ser uma proteína barata e de alto valor biológico, né. No caso dos frigoríficos, grande maioria, posso dizer que a grande maioria está funcionando plenamente, adotando todas essas medidas que nós citamos aqui, né. Os frigoríficos não estão recebendo visitas, estão impedindo que seus técnicos viajem, estão realmente trabalhando com linhas de produção com maior espaçamento entre as pessoas, com todos os produtos de higiene disponíveis para os colaboradores que estão com problemas de saúde não vão trabalhar, né, comunicam aí as empresas, nem aparecem lá. A dificuldade que está tendo em algumas, não só de frigoríficos, mas laticínios também, a dificuldade de transporte, né, o transporte público, como foi muito reduzido, né, muitos deles tiveram que fazer uso, né, de contratação própria de transporte para buscar seus funcionários em casa, né. Então esse foi um dos gargalos que nós observamos ao longo da semana, que também está sendo equacionado, né. Então esses são dos principais pontos que a gente comenta. No geral, né, nós estamos reenfatizando aqui que a comercialização tem sido um ponto primordial para a gente. Né, a gente tem atuado aí com todas as cadeias produtivas, né, principalmente desses perecíveis, atuando em compras governamentais, né, relação direta com os grandes centros de distribuição, né, relação principalmente de buscando canais online de venda. E agora estamos estudando, né, uma última iniciativa para propor uma normatização para a organização de feiras, que esse era um canal importantíssimo que foi fechado, mas pensando um novo formato, né, maior espaçamento entre as barracas, um distanciamento maior dos consumidores, né, para os vendedores, né, estabelecendo faixas no chão de como podemos trabalhar nesse sentido, pulverizando o número dessas feiras, né, nas regiões costumeiramente que são realizadas, trabalhando com valores redondos para evitar troco, evitar contato humano, com dinheiro ali, a troca, né? Trabalhando com produtos também já ensacados para ter uma medida de higiene maior, distribuição de álcool gel, produtos sanitizantes. Então, certamente isso vai ser uma medida, né, que nós vamos estar encaminhando aí ao longo dessa semana, se possível ainda hoje ou na semana que vem, para retomar as feiras com segurança e com todas as medidas necessárias que nós precisamos para retomar esse importante canal de comercialização. Uma das perguntas que chegou até aqui agora foi principalmente do Endo, né, colocando dos pequenos varejos, como houve um aumento muito grande, o que fazer contra preços abusivos, seria uma medida de tabelar os preços desses produtos? Não, eu acho que toda forma que a gente entra como dizer assim, com tabelamento de preço, já visto aí o tabelamento de frete, que é um problema, a gente distorce o mercado. Nesse momento, o que nós temos que fazer é realmente fazer denúncias ao Ministério da Justiça, que já se colocou à disposição para monitorar todo tipo de produto que estiver tendo um preço abusivo, né? Nós temos que avaliar se realmente é uma falta do produto que está ocorrendo naquele momento para justificar um aumento de preço ou realmente algum aproveitamento de algum elo da cadeia. Então, o Ministério da Justiça é um canal principal que nós teríamos aí para estar informando esse tipo de problema. Haja visto que ele já atuou, principalmente em relação ao álcool gel, nós tivemos aí problemas, né, com farmácia, algumas pessoas que estavam vendendo a preços exorbitantes, ele entrou também corrigindo essas distorções. Então eu acredito que nesse momento nós temos que só reorganizar, né, os canais de comercialização, colocar realmente os produtores com as redes varejistas, porque comida tem. O Brasil é um grande produtor de alimentos, nós temos comida para alimentar 7 Brasis, né, vamos dizer assim, pelo tamanho da nossa população comparada à quantidade de alimento. Por isso também que nós somos um grande exportador. Outra pergunta é perguntando se as secretarias de Agricultura e entidades dos estados devem fazer para operacionalizar as ações que estão sendo deliberadas junto ao governo federal através dos ministérios.
Isso é muito importante, né? Tem uma coordenação nacional, né? E para isso está saindo esses decretos. Ontem também saiu uma portaria do Ministério da Agricultura colocando esses produtos essenciais, colocando o que é atividade essencial na área de alimentos, lojas agropecuárias, postos de gasolina, borracharia, oficina, tudo aquilo que está em volta do agro, que o agro precisa para continuar produzindo, né, saiu nessa portaria ontem. Da mesma forma, uma portaria que saiu do Ministério da Infraestrutura colocando o que os governos estaduais devem adotar para evitar esses fechamentos de barreira, para ter segurança no fluxo dos transportadores. Então, tudo isso foi colocado também no sentido de estar orientando. E a CNA, como eu falei, nós conversamos, né, oficializamos a Confederação Nacional dos Municípios, que nos deu um canal direto para levar qualquer tipo de problema pontual que a gente tem em algum estado. Já estamos passando para eles essas dificuldades e tendo um retorno muito positivo também. Eles acionaram todas as suas prefeituras, mas é importante que todos eles estejam muito bem, vamos dizer assim, a comunicação esteja muito bem afinada. Como eu citei aqui, a questão do PENAI, os secretários de educação sejam comprometidos para fazer que o alimento chegue às famílias das crianças que estão nessas escolas, organizar a distribuição dentro da própria escola, como isso vai ocorrer, né? Os secretários de defesa garantindo aí, a ministra deu um depoimento dizendo que os fiscais estão inclusive redobrando turnos para garantir que a fiscalização continue sendo bem feita nos estados e municípios. Então, tudo isso tem que estar muito bem coordenado, né, muito bem harmonizado nesse momento, onde a gente precisa da união de todos, né, e a tranquilidade para trabalhar essas medidas que vão garantir o alimento na mesa do brasileiro e nenhuma interrupção do processo produtivo. Esse momento é um momento que nós temos que ter tranquilidade para fazer o nosso trabalho. Nosso setor é um setor essencial, não só à economia brasileira, né, como sempre nós falamos, mas principalmente do ponto de vista social, nesse momento, onde nós temos muitas famílias em dificuldade econômica e dificuldade de estar se alimentando. Vamos lá, mais o quê? Você pode contar com a CNA, estamos aqui colocando algumas coisas que nós podemos contar com a CNA. Né? Então, como eu falei, o canal, né, além das federações e os sindicatos que estão recebendo todas essas demandas e nos repassando, associações também de produtores, nós temos esse número do WhatsApp, que eu vou falar mais uma vez, que é o 619-3300-7278, repetindo, 619-3300-7278, né? Que o produtor pode entrar em contato direto com a gente. A nossa equipe, grande parte dela está em home office, né? Mas está aí 24 horas ligada em tudo que chega de demanda dos produtores para tentar responder na maior velocidade possível e a gente não ter nenhuma interferência na produção. Né? Como eu falava anteriormente, nesse momento nós temos uma responsabilidade muito grande que é com o setor de alimentos. Né? Nós temos que seguir produzindo. Temos setores que estão sendo muito afetados também, que não são de alimentos, como o setor de flores. Né? Várias medidas, nós estamos trabalhando junto também a questão do crédito para ajudar esses setores. Mas, enfim, toda a cadeia do agro, os setores de insumos, o processamento, o transporte é importante nesse momento. Então, a hora de tranquilidade, de organização e da gente passar uma mensagem positiva para a sociedade que não vai faltar comida. Né? E para isso a gente precisa que esses canais de comercialização, muitos deles sejam restabelecidos e nós façamos a ponte de quem realmente está produzindo, né, e está ofertando o produto para que esses produtos cheguem à mão das famílias brasileiras que nesse momento, mais do que nunca, precisam estar bem nutridas para enfrentar, né, toda essa epidemia que está ocorrendo do coronavírus. Então, deixo aqui a minha mensagem final e continuo contando com o auxílio de todos os produtores para estar nos orientando de como melhorar, né, esse trabalho, esse combate ao coronavírus. Muito obrigado e um abraço em todos.